acabou a sessão musical. A minha mulher acompanhou algumas das aulas. Por que você não começa de um jeito mais leve, com música? E eu resolvi hoje acatar a ideia, porque tem tudo a ver com a aula. Como eu disse nos comentários, o Manuel de Freitas tem uma relação estreita com a música. Chega a dizer que a música interessa mais do que a literatura, desde Bach até o Velvet Underground, né? O Lou Reed. E coisas experimentais também, como o J.P. Orridge, né? E que vão aparecer no escopo do livro de hoje, que nós vamos ler. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos vocês por retornarem para essa última aula deste ciclo do curso. O curso vai continuar com outra temática. Mais para o final eu volto a tocar nesse assunto e adiantar já algumas coisas para vocês a respeito disso. Hoje eu pretendo dar mais espaço para a leitura dos poemas e comentários acerca deles do que para qualquer prolegômeno biográfico acerca do Manuel de Freitas, mesmo porque essas questões aparecem ao longo dos poemas. São poemas autográficos, como o poeta brasileiro Fábio Weintraub sugere ao Manuel de Freitas, e ele diz que sim, né, que é isso mesmo. E nós vamos tentar, portanto, dar uma olhada no todo da obra do Manuel de Freitas, com recursos que nós temos utilizado. Eu vou dividir a tela algumas vezes, a gente vai ler alguns poemas, para depois entrarmos no Ubisunt, que é este livro de 2014, lançado no Brasil no ano passado, né, pela editora Macondo, que é de Juiz de Fora, e que tem lançado coisas muito interessantes, como a Tatiana Faia, se eu não me engano, eles lançaram também um livro do Edmilson de Almeida Pereira, que é um poeta brasileiro importante e muito bom. Então nós vamos... Eu comprei o livro, relato pessoal importante, comprei o livro na Livraria da Travessa, em Pinheiros, em São Paulo, em março, no comecinho de março, começo de março, isso mesmo, enquanto nós estávamos ainda no outro módulo do curso. E a minha experiência de leitura foi tão arrebatadora que eu tive que incluir o Manuel de Freitas neste outro módulo, né? Como um desajustado na literatura, e vocês vão perceber que é um desajustado com outras nuances daquele de que nós falamos antes, né? O Rodrigo de Souza Leão, ou a Silvia Plá, da última aula, com questões psiquiátricas que transbordam para a literatura, ou o Rimbaud, com a sua genialidade. O Manuel de Freitas é um caso sui generis, que é deslocado, é um sujeito deslocado por vários motivos, né? Não necessariamente pelo seu comportamento, mas por uma opção literária, né? Por um estilo literário. A Vanusa está certa, ele não só é um dos poetas sem qualidades, mas ele foi o organizador de uma antologia que saiu em 2002 em Portugal, organizador e editor dessa antologia, intitulada
Poetas Sem Qualidades. E escreveu um prefácio muito importante, que tem ressoado, bom, lá se vão 18 anos, tem ressoado até agora no meio acadêmico e também fortemente no meio literário português, provocando discussões de bastidores e muita polêmica ainda, né? Tanto tempo depois. Antes de a gente começar, no Brasil a gente tem uma antologia que foi preparada pelo próprio Manuel de Freitas, que saiu pela editora Corsário Satã, com um título em francês de que eu não me recordo agora, mas cuja tradução é Peças que Funcionam Sozinhas, alguma coisa assim. Saiu pela editora Corsário Satã, e que eu acho que está esgotada, né? Mas nós temos este volume no Brasil, que é da coleção Ciranda de Poesia, editada pelo professor da Universidade Federal Fluminense, o Luiz Maffei. Eu acho que ele é da Fluminense. E que é um longo estudo sobre o Manuel de Freitas. O Luiz Maffei é o crítico no Brasil que mais escreveu sobre o Manuel de Freitas, e este ensaio introdutório é quase uma recolha de tudo que ele escreveu em periódicos, e há uma pequena antologia no final. Esse livro na internet sai por 20 a 25 reais, né? E o Ubsum sai por 38. Então são livros bastante acessíveis, ao contrário da obra do Manuel de Freitas, dos livros originalmente publicados pelo Manuel de Freitas, que são muitos, mas publicados fora de um grande círculo literário, com edições limitadas, de 300, 400 exemplares, o que é bastante para poesia, alguns com bem menos números. Mas é um poeta que escreveu quase 2 livros por ano, além de ensaios. O primeiro livro de poesia é de 2000. Então esse é um ponto importante para entender o Manuel de Freitas. Ele é um poeta do século XXI. Ele estreia em poesia em 2000. Aos 28 anos, portanto, ele que é de 72, nascido em Santarém, na região do Ribatejo, em Portugal. Então, o título do primeiro livro é Todos Contentes e Eu Também, que é um título nada mais do que irônico. Depois o BWV 244, que remete às obras completas do Bach, né, a enumeração das obras do Johann Sebastian Bach, que a gente estudou num curso anterior, no livro do Pedro Eiras, curso sobre literatura e outras artes. O Pedro Eiras, aliás, eu não vou alcançar agora o livro do Pedro, mas o Pedro escreveu um livro inteiro sobre os poetas sem qualidades, né, cujo título é Um Certo Pudor Tardio. O Pedro é um ótimo crítico, dos mais importantes em língua portuguesa, e é bom recorrer a ele, né, para entender esse movimento dos poetas sem qualidades, que eu vou falar logo depois. Vocês estão acompanhando? Comecei a falar, ninguém mais falou nada. Mas estão acompanhando, né? Outro livro... que ótimo. Outro livro do Manuel de Freitas, nessa fase inicial, tem por título Os Infernos Artificiais. E aí vocês devem se lembrar do Baudelaire com Os Paraísos Artificiais. Então, há uma
uma sucessão de referências literárias e musicais que, desde o título, vão se inserindo na produção do Manuel de Freitas. Depois, os livros mais importantes, o SIC, pela editora Assírio e Alvim, aí uma editora grande, o Beauséjour, também pela Assírio e Alvim. Depois outro livro que faz relação com o Bar. Depois ele publica pela Etc., que é uma poesia com grande tradição. É uma editora com grande tradição em poesia em Portugal. Depois publica um livro em Madrid, de poesia traduzida, né? É um livro dele, mas foi traduzido por um terceiro. Os livros mais importantes em seguida são Levadas, de 2004, Jukebox, em 2005, que terá Jukebox 1 e 2, Jukebox 3, ao longo de 5 anos, né, essa produção. Juros de Demora, livro cuja uma parte foi publicada na revista Piauí, e a gente vai olhar um pouco esses poemas também. No Brasil, publicou também o Portugal Zero. Portugal Zero é uma coleção de novos poetas portugueses, editada pela Oficina Raquel, é uma editora do Rio de Janeiro. E ele foi o primeiro poeta publicado nessa coleção. O livro Estádio, de 2008. Vejam, é uma produção muito grande, né? Uma produção extensiva. E tem o Marilyn Monroe, de 2011, eu dei um salto. Isilda, ou A Nudez dos Códigos de Barra, que é de 2010. O Jukebox 3 é de 2012. E participou de diversas coletâneas, além de ter escrito 2 ensaios importantes sobre poetas portugueses da geração de gerações anteriores. Um deles é o Herberto Helder e o outro é o Alberto, não Alberto, como o nosso colega que está participando do curso, mas Alberto, que é um multiartista português. Bem, exemplificada aqui a literatura do Manuel de Freitas, a sua produção num corpus mais amplo, nós entramos nas questões teóricas levantadas por ele no prefácio daquela antologia polêmica de 2002, cujo título é O Tempo dos Poetas. Poetas, com U, na inflexão linguística da palavra poetas para os portugueses. O tempo dos poetas. Se me permitem imitar mal e porcamente o sotaque lusitano. Eu vou dividir a tela e a gente vai ler alguns trechos deste prefácio, que diz mais sobre a poesia do Manuel de Freitas do que sobre os poetas presentes na antologia, né? Como o Rui Pires Cabral, por exemplo, que é talvez o poeta que se tornou mais famoso depois da publicação nessa antologia de 2002, Poeta Sem Qualidades. Pois bem, quem preferir... Luiz, eu te digo já. Ele escreveu, aliás, 2 textos sobre o Alberto, né? 2 ensaios sobre o Alberto. Sobre o Herberto Helder, que saiu pela editora Etc. em 2001, o título é
uma espécie de crime a apresentação do rosto de Herbert Welder. É difícil de achar, os livros do Manuel de Freitas são dificílimos de achar. Eu pedi a um colega que me mandasse alguns textos, alguns excertos, e consegui achar alguma recolha na internet. Há livros para comprar na Livraria da Travessa que demoram mais de 6 meses para chegar, né? E agora com a pandemia as coisas estão ainda mais complicadas. Mas vamos lá ao O Tempo dos Poetas. Peço que vocês acompanhem a leitura comigo e, se necessário, abram aí no computador ou no telefone de vocês, que a gente vai fazendo a leitura aos poucos. Então vamos lá. Comecemos pela citação do Robert Musil, O Homem Sem Qualidades, que é um romance conhecidíssimo. Há um tempo novo, estilo novo. Para um tempo novo, um estilo novo. Portanto, o novo se opõe ao estilo velho, a uma poesia ou uma literatura já envelhecida, ou que não corresponde mais aos dias atuais. O Raymond Queneau, escritor francês, costumava dizer também que cada tempo tem o seu próprio estilo, né? Que a forma e o conteúdo da poesia se moldam também com o influxo histórico. E é o que o Manuel de Freitas vai tentar demonstrar aqui, numa relação muito tensa com a tradição literária portuguesa. Começa por dizer: há um tempo sem qualidades como aquele em que vivemos, seria no mínimo legítimo exigir poetas sem qualidades. Opa! O nosso tempo é um tempo sem qualidades. Ou sem qualidades adjetivantes, né? sem termos que possam qualificar propriamente o tempo em que vivemos, a não ser pela via negativa, por dizer o que o nosso tempo não é. Depois nós vamos entender melhor o que são essas não qualidades desses poetas, em contraposição a poetas considerados qualificados ou qualitativos, de acordo com Manuel de Freitas. Curiosamente, esses últimos parecem ser não apenas uma espécie rara, como pouco apreciada. Sinal dos tempos, poder-se-ia concluir, evocando de passagem a distração fundamental que caracteriza, segundo Walter Benjamin, os apetites das massas. E aí ele vai entrar numa discussão bastante breve, porque o prefácio tem 7 páginas, uma discussão sobre o conceito de aura, de reprodutibilidade e de reificação. Passa também como um raio por textos tão díspares quanto Benjamin, o Eliot e o Guy Debord, para se referir à sociedade do espetáculo. E no final, define que ao homem reificado cabe um tempo e também cada vez mais um espaço sem qualidades. Então, este período da história, dado à barbárie, dado à destruição, acaba por destruir também os seus espaços públicos e privados,
dirimindo qualquer qualidade possível aos sujeitos e àquilo que eles produzem. Toda produção neste mundo reificado é não mais do que mercadoria, mesmo a literatura. E, portanto, só é possível atribuir valor de mercadoria à poesia. E é de acordo com a lógica do mercado que a poesia é produzida no mais às vezes. Não se pode dizer que a poesia foi de todo insensível a essas questões. É sabido que, com Baudelaire, ganha forma a ideia ocidental de modernidade, sentida antes de mais enquanto necessidade estética e, porventura, consequência de um declínio moral. Todos os textos, ou a maioria dos textos sobre a modernidade, até meados do século XX, são textos com viés decadentista, né? Um texto que se queixa da modernidade como ruína das artes e da moral. Se vocês lerem o Hugo Friedrich, por exemplo, Lírica Moderna, ou a Desumanização nas Artes, do Ortega y Gasset, como brinca um colega meu, aqueles dois filósofos espanhóis, o Ortega e o Gasset. Não, é um filósofo só. Né? E aí o Manuel de Freitas faz essa denúncia do progresso como uma denúncia também da poesia dos poetas. Ele recorre ao Emile Cioran, que eu já falei aqui em alguns momentos, que é um filósofo romeno, profundamente nihilista. Há vários livros dele publicados no Brasil, como o Silogismo da Amargura, Utopia e História, da Infelicidade de Ter Nascido. E o Manuel de Freitas é tradutor do Cioran. Ele traduziu um livro do Cioran. E aí a gente já vê essa influência teórica sobre aquilo que ele escreverá mais adiante. O problema da auréola dos poetas, para dizer que o poeta aureolado, como observou Benjamin, adquiriu para o penetrante olhar baudelariano um estatuto de velharia. Por outras palavras, a partir de Baudelaire, a indissociabilidade entre o poeta e seu tempo adquiriu a força de uma evidência. O declínio da aura significa, entre outras coisas, o predomínio do temporal sobre o eterno e, concomitantemente, da prosa sobre o verso, em termos comerciais, pelo menos. A gente vai perceber na poesia do Manuel de Freitas uma tendência para a prosa, para a narratividade. É uma poesia menos dada ao exibicionismo formal, menos dada ao verso, ou elaboração do verso como unidade do poema, unidade de sentido no poema, mas a narrativa, o acontecimento, a fluidez da linguagem são estratégias evocadas pelo Manuel de Freitas e pelos poetas que constam dessa antologia para fazer algo que a crítica portuguesa Rosa Maria Martello denomina como reconquistar o leitor, reencontrar o leitor. Uma poesia demasiadamente elaborada ou uma poesia que fala só acerca de si, no exercício infinito de metalinguagem, afasta o leitor durante muito tempo na tradição portuguesa. Ele faz uma crítica às vanguardas, eu discordo profundamente dessa observação sobre as vanguardas,
Vanguardas que, não custa recordá-lo, pouco mudaram o mundo, cujos valores centrais se iam progressivamente dissociando da estética e da religião. Mas vivemos já depois disso, e seria ocioso retomar aqui os heroísmos, credulidades e desonras em que se firmaram e sucumbiram as vanguardas artísticas do século XX. Eu tenho a impressão de que Manuel de Freitas, no afã de ser sumário em alguns posicionamentos, neste prefácio, sobretudo, acaba por deixar nas sombras desdobramentos importantes dessas ideias. De fato, as vanguardas sucumbiram, mas não se pode dizer que em nada contribuíram para a mudança de perspectiva das artes no mundo e mudança de perspectiva. E aí, sem juízo de valor, a própria influência das vanguardas no campo da publicidade e uma relação intrínseca com o sentido de arte como mercadoria. Né? Do Kurt Schwitters até o Andy Warhol. Essas rupturas que acabam por ser cooptadas ou reificadas pela lógica do mercado. Essa parte aqui é que mais importa no sentido que a gente vai ver hoje na aula. Ele fala aqui do Hofmannsthal, etc. Mas diz, a questão que hoje se coloca em Portugal, que é onde estamos, prende-se sobretudo com apreço qualitativo por anacronismos e ourivezarias e com o resto. Então há uma cisão aqui entre dois modos de fazer poesia. A poesia que é anacrônica, é qualitativa porque é anacrônica e é ainda um tanto parnasiana, esse trabalho de ourivesaria da linguagem. Anacrônica porque tenta recuperar incessantemente uma tradição que jamais é superada, ou os poetas jamais se prestam à superação dessa tradição terrível que é imposta de saída por figuras como Camões e o supra-Camões, Fernando Pessoa. Essa antologia, que não foi subsidiada nem gastou solas no Parnaso, pretende contemplar isso mesmo, os restos. Os restos. O resto, a literatura. O lixo, a literatura. A ruína, a literatura. Como diz o Manuel de Freitas num dos poemas do Bisunt, que se foda e refoda a literatura. Né? A literatura é a geni, que é boa para apanhar e boa para cuspir, e é isso que os poetas sem qualidades acabam fazendo com o ofício literário, no sentido de tirar do poeta e da escrita qualquer resquício aurático. Essa situação geográfica é importantíssima para a gente entender o livro sobre o qual vamos falar a seguir. Estamos, portanto, em Portugal, mas não necessariamente no Majestic ou na Brasileira do Chiado. Majestic, um dos cafés mais bonitos do mundo, que fica na rua de Santa Catarina, no Porto, um piano de cauda, sangria maravilhosa, aquele ambiente com ar de requinte, que as pessoas vão comer uma vez na vida, porque é caríssimo, como eu fiz, aliás. E a Brasileira do Chiado, aquele restaurante, café, que as pessoas vão tirar fotos, que tem a estátua do Fernando Pessoa na frente, sentadinho. Mas o restaurante é bom, viu, gente? Se forem a Lisboa, sentem-se lá no
na Brasileira para almoçar, aos quadros do Almada Negreiros também na parede. Alguns são já reproduções, mas eles têm um queijo de ovelha lá que é maravilhoso. E a pergunta já foi feita, ainda que em outros moldes e com outros nomes. O que existe de comum entre um Manuel Alegre e um Antônio Forte? Ou entre um Nuno Júdice e um Joaquim Manuel Magalhães? Vou tentar situar esses nomes. Manuel Alegre é um poeta político, em todos os sentidos que a palavra possa ter, porque ele é um político profissional, é um poeta engajado que participou do neorrealismo, e é um poeta vivo ainda, né? E o José Forte é um poeta que já faleceu, mas era um poeta marginal, sem o apelo midiático, ou a fama do Manuel Alegre. O Nuno Júdice é um poeta acadêmico, pessoano, responsável, dentre outras coisas, por antologias de poetas portugueses em francês, publicado pela editora Gallimard, e um poeta de estripulias verbais, né? Que aqui o Manuel de Freitas compara ao Joaquim Manuel de Magalhães, que é um poeta dos anos 80 para os anos 90, com uma dicção muito mais limpa, né? Muito mais desfeita desses maneirismos, e que também é quase não lido mesmo em Portugal. Que há de realmente comum entre a aura midiática de Manuel Alegre e o anarquismo lírico de Forte. Este último, apesar de morto, nem sequer consta dos dicionários e histórias da literatura postos à circulação acadêmica. Quanto ao outro, para o ver vivo e altissonante, basta ligar a televisão ou assistir a um jogo do Benfica, ladeado, se o espectador tiver sorte, pelos ombros pós-estruturalistas de Eduardo Prado Coelho. Eduardo Prado Coelho é um crítico literário importante, filho do Jacinto Prado Coelho. Então um clã de críticos literários que vai se formando dentro dessa tradição anquilosada da poesia portuguesa. Ele joga o Nunuci lá para o Sá de Miranda, né, lá para o companheiro do Camões. É um poeta do classicismo, então, o Nuno Júdice. Enfim, para além dessas questões locais, diz o seguinte: acrescente-se desde já que nenhum dos autores representados adquiriu fortuna ou renome mundial pelo fato de escrever versos. Pode vir a acontecer, mas ainda não. E até lhes fica bem, convenhamos, essa qualidade a menos. Agora, uma circunstância que diz mais sobre o Manuel de Freitas do que sobre aqueles de quem ele fala. Podemos, pelo contrário, encontrar em todos eles um sentido agônico, discretíssimo por vezes, e sinais evidentes de perplexidade, inquietação ou escárnio perante o tempo e o mundo em que escrevem. Não serão, de fato, poetas muito retóricos, embora a retórica de todo não se possa fugir, mas manifestam força ou admirável fraqueza, onde outros apenas conseguem ter forma ou uma estrutura anêmica. Contra a poesia da forma pura, uma poesia que comunica. Comunicam em suma. Não pretendem agradar por ser poeticamente corretos. Só é possível falar destes poetas negativamente. E ainda bem.
aproxima-os a falta de todas essas qualidades em que os seus contemporâneos se têm revelado pródigos. Por isso estão aqui, a desabrigo, a dizer o que dizem. Voltemos para cá. A Adriana está se referindo exatamente aqui. Eu vi agora seu comentário, que parece Confeitaria Colombo. O Majestic? O Majestic tem uma comida ótima, mas é caríssimo. Enfim, nós temos aqui um retrato muito claro das condições em que a literatura acontece em Portugal até aquele instante do começo dos anos 2000. O prefácio do Manuel de Freitas causou um estrondo enorme. E vale lembrar que foi editado por ele. A editora era dele. E da Inês Dias, a sua companheira, a editora Averno. Ele que foi editor também em outra editora, que é a Paralelo W, que também não existe mais. Mas é aqui uma intenção, ou uma espécie de manifesto, sem levar esse nome, por uma poesia diferente da que vinha sendo praticada, mas que, se me permitem já adiantar alguma crítica, o tempo dos poetas poderia ganhar aí mais algumas letras e reverter a crítica ao próprio Manuel de Freitas. Desculpem a expressão, mas quando alguém girava no toco, ou falava sempre dos mesmos temas, ou praticava esse tipo de onanismo narcísico literário, há algum tempo nós costumávamos chamar o sujeito de punheta. Né? Desculpem a expressão. É o tempo dos punhetas. Porque o Manuel de Freitas tem essa espécie de gagueira temática. Ele admite isso nos poemas, em tom irônico, mas que me incomoda um pouco. Né? Quer dizer, uma poesia que se despe das preocupações formais, uma poesia que renega os seus contemporâneos, que não se encaixam nesse despojamento, tem que ser, à vista dessas colocações do prefácio, uma poesia monotemática, que, é claro, por tratar de questões existenciais, acaba por nos tocar quase sempre, mas que também beira o tédio. O livro é muito bom, o livro que nós vamos ler. Toda a poesia do Manuel de Freitas é muito boa, mas é preciso fazer essa ressalva. Todo manifesto é uma forma de intenção de projeto, né? Um projeto de intenções. Uma coisa bem imperfeita e inacabada, mas que serve justamente para criar polêmica e para inserir determinados autores ou determinado autor num sistema literário. E aqui a gente vê que o primeiro deslocamento do Manuel de Freitas é em relação a esse sistema. Ele tenta romper com seus contemporâneos e também com esses camaradinhas aqui. Né? O Fernando Pessoa e o Luiz de Camões. Estes vieram direto da Baixa Portuguesa. Que para minha filha são o Fernandinho e o Luizinho. Que sempre ficam aqui atrás de mim durante as aulas.
Tem um amigo que me chama de maluco, né? Por ter comprado esses bichos e ensinar para minha filha o nome ah, dos poetas já desde bebezinha. Mas ela não curte muito esses bonecos, não. Ela gosta de unicórnios, como viu a Lívia aí antes. Ah, então, voltando ao Manuel de Freitas, a gente tem sim um poeta ah, sem qualidade, no sentido que pretende, mas um poeta tão despojado que fica de fato a desabrigo de qualquer coisa. E se vocês estão lembrados do começo do curso, eu falei muito do desabrigo transcendental. A noção que vem lá do Lukács, o crítico literário húngaro. Pois vejamos, esse desabrigo transcendental não é só em relação a uma instância metafísica superior, mas mesmo à tradição. Sem o guarda-chuva da tradição, que ele renega, apesar de dialogar o tempo inteiro com ela, mas renega idealmente, o poeta fica de calça curta muitas vezes, né? Pego de calça curta. Pois bem, feita essa introdução, eu recomendo que vocês leiam. Aliás, vamos ler um trechinho só da entrevista que ele deu para o Fábio Weintraub. Que legal, Lili. Vamos só olhar um trechinho dessa entrevista, que é reveladora de como o Manuel de Freitas tem esse perfil combativo mesmo, né? E manteve esse perfil combativo. A entrevista foi dada por ocasião do lançamento da antologia pela editora Corsário Satã aqui no Brasil. Só um minutinho. Aqui o Manuel de Freitas à direita e o Fábio Weintraub, o de Cavanhaque, à esquerda. Eu vou pular as perguntas, depois vocês leiam para contextualizar. E ele diz sobre o prefácio. Sempre entendi esse prefácio como um mero desabafo, que visava menos a minha poesia do que a de outros autores, que me pareciam então muito estimulantes. Aqui cabe a máxima de nunca confiar no que o autor diz a respeito de si, né? Nessas didascalhas, esse encaminhamento crítico que o autor nos dá. E aí ele tira o chicote, né? E desfere golpes contra os seus pares. Quanto aos poetas com qualidades que eu atacava nesse mesmo prefácio, nada se alterou. Manuel Alegre recebeu, entretanto, o prêmio Camões. Nuno Judice talvez ainda venha receber o Nobel. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque o Nuno Judice não vai nunca receber o Nobel. Mas ele brinca com essa empáfia do poeta. E não será por acaso que o atual ministro da Cultura português é um poeta completamente irrelevante. Se refere aqui ao Luiz Felipe de Castro Mendes, que é um poeta português, um poeta menor, né, e que ocupa o Ministério da Cultura. A reificação continua, mas não concebo uma poesia digna e atuante, e digo sem quaisquer ilusões políticas, se ela não se mantiver à margem das instituições. Mais à frente, sobre a música. A música interessa-me muito mais que a literatura. Isso acaba fatalmente por se refletir no que escrevo. Mas nunca creio num plano que se possa considerar estrutural ou estruturante.
A verdade é que me sinto mais próximo de Dolores Duran, Adoniran Barbosa, ou Jacques Brel, do que de Eliot, Drummond, Drummond ou Mallarmé. Na ânsia de ler Mallarmé, eu li Drummond, me desculpe. Devo à música e não à poesia os mais intensos risos e lágrimas da minha vida. Depois, a resposta final é a mais ácida. O Fábio Weintraub pergunta sobre os poetas que têm sido publicados, os poetas portugueses, mais ou menos da mesma geração do Manuel de Freitas, que têm sido publicados no Brasil. Continua a haver um grande fosso entre Portugal e o Brasil. Os livros não circulam, e os políticos e outra gentinha bastante pateta na sua lusofonia oca e demagógica parecem mais interessados em pseudo-acordos ortográficos do que em aligeirar as barreiras postais e burocráticas que nos separam. Acabamos por ter um conhecimento bastante esporádico e aleatório daquilo que, em matéria de poesia, se faz atualmente no Brasil. Que eu tenho que dizer que é verdade e é verdade também em relação à crítica literária. Os textos sobre o prefácio aos Poetas Sem Qualidades começaram a ser publicados no Brasil em 2005, com mais volume. E ainda hoje é um dos temas mais recorrentes nos estudos de literatura portuguesa contemporânea. Faz 18 anos que esse texto foi publicado. De lá para cá, muita gente nova já apareceu, há coisas interessantes sendo feitas, mas a crítica literária nacional parece ter parado no tempo e conhece, se antes nós conhecíamos a poesia portuguesa no máximo até Jorge de Sena, até pela relação com o Brasil, agora conhecemos a poesia portuguesa até Manuel de Freitas, mas o Manuel de Freitas do prefácio e não da poesia. Então, em matéria de poesia, a gente tem um conhecimento aleatório. Devemos-lo, falo por mim, a contatos efetivos e afetivos entre poetas de ambos os países, bem mais do que a antologias desastrosas. Refiro-me, claro, a de Adriana Calcanhoto, que recebeu críticas aqui no Brasil também. Os autores portugueses mais jovens que se refere são, quanto a mim, perfeitas nulidades, com eventual exceção de Gonçalo M. Tavares, mas até este, tendo escrito alguns livros interessantes, pouco traz de novo a quem conheça bem as obras de Walter Benjamin, Maria Zambrano, Hermann Brock ou Robert Musil. Ficaria mais feliz se soubesse que no Brasil se estava a verificar um interesse crescente por autores como Ana Teresa Pereira, Antônio Franco Alexandre, João Miguel Fernando Jorge ou Rui Nunes. Estes, sim, são criadores de um mundo próprio e não meros funcionários das letras. Mas cabe-lhes o azar de já não serem jovens e de não terem agentes literários. Voltamos. A Vanusa, não, eu não conheci o Manuel de Freitas. Não conheço pessoalmente. Eu tenho uma relação muito distante com poetas em geral. Conheço pouquíssimos poetas pessoalmente. E, bem, os poetas acham que ficam mais novos, os críticos acham que ficam menos acadêmicos se relacionarem mais com os poetas não acadêmicos. Eu não tenho essa pretensão e detesto fazer tietagem de escritor também, né? Mas tem alguns amigos poetas, pessoas com quem eu me relaciono
mais ou menos esporadicamente, mas não é o caso do Manuel de Freitas. Ah, não sei se ele é a Mariela Mazagão, né? O Claudimar está se referindo a um artigo que saiu, foi na Folha, né, Claudimar? Um artigo muito ruim sobre poesia brasileira, que reclamava de uma poesia, da poesia brasileira ser hermética e também, às vezes, metida engraçadinha, né? Mas sem o humor que ela acha que deveria ter. A leveza, né? Me lembra a Regina Duarte, a leveza, que a gente precisa ter leveza, como se o mundo fosse isso. Para quem quiser uma discussão mais ampla sobre a Mariela Mazagão e aquele artigo, e outros textos sobre poesia brasileira, eu dei uma aula no começo do curso sobre poesia e hermetismo. Eu depois posso descobrir qual foi essa primeira aula e falar para vocês. Mas eu faço toda uma discussão a respeito desse assunto, né? Eu não vou me prender nela aqui porque é um assunto bastante amplo, mas é óbvio que aquele texto é horrível, né? Enfim, vamos ao Manuel de Freitas. Eu tenho a impressão, vocês estão aí brincando, que é o Gallagher, né, do Oasis, que sai disparando para todo lado. Ah, eu tenho a impressão, se o Manuel de Freitas usasse os mesmos critérios para a própria poesia, ficaria um tanto difícil, né? Fosse tão ácido assim, como é em relação aos seus contemporâneos. E há nisso uma certa tentação de impor o modelo, que é aquilo que ele se contrapõe no prefácio de 2002. É sempre uma tentação, né, para os poetas serem os arquétipos ou serem arcontes da literatura, né, aqueles que guardam o conhecimento máximo da literatura. O que é uma bobagem. Há vários modos de fazer poesia e, a bem da verdade, ninguém sabe direito o que ela é. Um dos meus amigos poetas, que é o mexicano Rodolfo Mata, com quem eu tive aula na Unesp em Rio Preto, diz que sempre se diverte um pouco quando alguém começa por dizer a poesia é, né, e se enche de esperança, porque sabe já de antemão que é uma frase fadada ao fracasso. Né? A gente não sabe definir a poesia. Né? E tentar defini-la nesses termos tão categóricos é sempre um risco desnecessário. Vamos ao Ubi Sunt. Ubi Sunt, que é uma frase latina. Alguém sabe o que quer dizer Ubi Sunt? Ubi sunt que ante nós fuerunt. Onde estão aqueles que vieram antes de nós, ou que foram, que existiram antes de nós? Onde estão aqueles que existiram antes de nós? O Ubi sunt, como toda a poesia do Manuel de Freitas, é este grande lamento pelas cidades que se desfazem, pelos espaços de reconhecimento do sujeito, pelo desfazimento da memória coletiva e pela perda irrecuperável de uma possibilidade de habitação no mundo. Não há lugar para o sujeito contemporâneo
que seja minimamente reconfortante ou que dê algum tipo de consolo. O que há no mundo são desertos. O mundo é um grande descampado, no fim das contas, né? E as cidades são o modelo ideal daquilo em que o mundo se transformou. Ruína sobre ruína. Dá para ver no prefácio, que a gente leu, no prefácio O Tempo dos Poetas, que o Manuel de Freitas é um benjaminiano. E ele sabe que todo documento de cultura é também um documento de barbárie. Ele sabe que o futuro só nos espera sobre ruínas. Ele sabe que é preciso escovar a história contra pelo e isso causa feridas que não cicatrizam. O Manuel de Freitas põe em perspectiva todo um processo de transformação das sociedades modernas que acaba por ressoar nos sujeitos, no espaço de intimidade, nas relações afetivas, familiares, amorosas. Então é um livro muito, muito rico nesse sentido, e de uma sensibilidade impressionante. Temas que se repetem ao longo do livro, linhas de força que vão sutilmente sendo traçadas, como a figura da mãe, né? Há poemas dedicados à mãe do Manuel de Freitas, e o livro é dedicado a ela, do processo de adoecimento até a morte. O livro e a poesia do Manuel de Freitas não são dados a metáforas. Bom, a poesia se faz de metáforas. Para essa poesia do século XXI, se faz sobretudo de alegorias. Poesia não dada aos desvios retóricos, mas uma poesia alegórica. A sucessão de imagens, o acúmulo de imagens, sejam elas ecfrásicas, né, descrição da paisagem ou da cidade, ou imagens de pensamento, né, do que acontece no âmbito do pensamento, essas imagens representam outra coisa. Não por uma relação direta, mas pelo conjunto que vai se somando ao longo de cada poema e ao longo do livro. Se vocês puderem abrir o arquivo que está na pasta com o livro, eu tirei foto de todos os poemas. Peço desculpas pela qualidade das fotos. Eu não tenho scanner aqui e foi o jeito que eu encontrei de que vocês tivessem acesso ao livro, né? Então a qualidade está ruim, mas dá para acompanhar. Eu queria ler antes de começar o poema que está no livro O Estádio. Está nessa coletânea aqui, não está no Obsunt, que é dedicado ao Beto. Os poemas têm todos, ou quase todos, dedicatórias para pessoas públicas, poetas, artistas, editores, ou esses anônimos que fazem parte da vida do Manuel de Freitas. É o poema 7 do livro Estádio, de 2008. Para o Beto. Mais calvos, mais obesos, mas são aproximadamente os mesmos. A ex-colega de filosofia que se definiu, e bem, como uma tristeza do caralho. O dealer que se debruça para o jornal onde encontra às vezes o meu nome,
os restantes de que já não fazem parte o Cesarini e o Sr. Pena, ou o casal de reformados que só bebia vinho branco. Gone with the Wind seria, convenhamos, uma maneira bonita de terminar este poema. Até porque Ubisunt poderia parecer nome de medicamento. Mais calvos, mais obesos, os mortos aproximativos sentaram-se na mesa ao lado. Agora vejam, é um poema de outro livro, meia década antes do processo de escrita do Ubisunt, que faz referência a essa expressão. A cena do poema é um encontro de velhos amigos, de colégio, quem sabe, de Santarém. Santarém é a cidade do Manuel de Freitas. Então, mais calvos, mais obesos, mas mais ou menos os mesmos, aproximadamente os mesmos. A ex-colega de filosofia, uma tristeza do caralho, né? O dealer é o traficante. Os outros recebem esses apelidos, o Cesarini, o Sr. Pena. Cesarini aqui, referência ao Mário Cesarini de Vasconcelos, o tradutor das Iluminações e Uma Cerveja no Inferno, que a gente usou aqui no curso. Esses são apelidos. Gone with the Wind é E o Vento Levou, o filme O Vento Levou. Mas o que o poeta quer dizer é onde estão aqueles que se foram. O que aconteceu desse tempo que passou? Quais são as nossas ruínas? E aí ele olha para a mesa ao lado, há outros mortos, né? Há outras pessoas tão mortas quanto eles, mortos por antecipação. E isso aparece de maneira recorrente nos poemas do Manuel de Freitas. Eu vou abrir aqui outros arquivos para poder acompanhar a leitura. Vejamos. Aqui, só um minutinho que está travando tudo aqui. Vejamos aqui em Juros de Demora. E vejam como essa nostalgia vai se inserindo muito sutilmente, mas é o que compõe o magma da poesia do Manuel de Freitas. Não é fácil falar das coisas que nos matam. Uma espécie de símio subia a escada de Jacó, reiterando a quem, ou além da morte, a precária escuridão das estrelas. Mas éramos novos, capazes de tudo. E agora, reparem, nenhum gesto acreditamos já. A sereia caiu do seu nicho barroco e passamos a beber sem açúcar o café. Cadáveres. Falando de cadáveres. Bom, a gente pode lembrar aqui da expressão do Fernando Pessoa. O ser humano sem a loucura é um cadáver adiado que procria. Né? Sem a invenção, sem a literatura, sem a poesia. Mas é uma poesia que já se sabe morta por antecipação. Um sujeito que se sabe para a morte, e não para um futuro incerto. Num outro poema, que é Humus Minar, que é termo latim para o umeiro, a árvore, o umeiro, a seguinte estrofe: quem morre, e morre sempre alguém em meus versos, faz de mim o espelho de sua derrota. Então, quem morre faz de mim o espelho da sua derrota. Quem morre em algum lugar do mundo, morre por mim. Olha o Rilke aqui de novo.
Depois, num outro poema, The Punishing Kiss, este país de fato é um cemitério sem saída. Sentado ao seu lado, preferia cobardia e os silêncios. Há versos, já pensaram nisso? Que podem demorar quase tanto como a morte. E depois, no poema Café Santa Cruz, em Coimbra morre-se devagar, é bom. Mais à frente, desiguais abismos, maneiras de se estar só, encontram aqui um abrigo temporário, senão a própria rasura do tempo. Pouco importa. Abandona-te finalmente ao sortilégio muro de sereias ou tritões. É tudo o que precisas. Uma música feliz perde-se na tarde. E as lágrimas, afinal, são uma espécie de sorriso. De algum modo, o Manuel de Freitas retoma aquilo que a gente viu no Rilke. A morte como uma continuidade da vida, mas, diferentemente do Rilke, há um aspecto inaceitável na morte. A morte não é passível de entendimento. E por isso falar sobre ela é uma maneira, ainda que ineficaz, de expurgá-la. Voltando ao Obsunt, há uma epígrafe do Apollinaire, os souvenirs, né, as lembranças, são chifres de caça, onde se morre com a passagem do vento. Então, esses chifres de caça, e o Marovato, eu ia falar Maldonado, Mariano Marovato, que é quem escreve o Passo Fácil, diz que aqui, neste livro, não há nem o chifre da caça, há só a memória dilacerada de uma caça que não houve. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, ic, do latim, ic. A segunda, enunc. E a terceira, essemper. Aqui e agora e sempre. Aqui e agora e sempre. A continuidade do aqui e do agora. O aqui como a esfera temporal, aliás, como a esfera espacial, o aqui, esse lugar em que me situo no mundo, ou que tento me situar no mundo, e o agora, no sentido do yet, do agora benjaminiano, da agoridade, dessa presentificação da memória, que faz com que a gente consiga lidar com o nosso tempo um certo distanciamento crítico. Ler o tempo, ler a história a partir do tempo presente. Eu vou fazer um percurso mais ou menos linear. Vou ler alguns poemas dessa recolha na sequência em que eles estão no livro, e daí tirando algumas inferências. Pode ser? Aí fica mais fácil para todo mundo me acompanhar. Então, o primeiro poema tem por título Château du Grand Sablon, que é um château, castelo, que fica na Place du Grand Sablon, em Bruxelas, na Bélgica, onde acontece uma feira de livros e de antiguidades. É uma feira bastante antiga. Não por acaso, o aqui imediato é essa praça estrangeira
que lida com literatura e antiguidades. É o tema do livro. A relação com a literatura, a relação com a memória e a relação com uma vida antiga que se perdeu e é irrecuperável. Na segunda estrofe deste poema, disse: não serão muitos portugueses ou os belgas que alguma vez se enamoraram desta música sóbria e delicada que nos obriga a sentir o tempo, as mãos que lhe souberam dar fulgor. Sentir o tempo. É assim que abre o Ubisunt. Não são muitos aqueles que foram capazes de sentir o tempo através da música. E a música que ele evoca é do Messier de Machy, um compositor francês, barroco, e de fato são pouquíssimos os ouvintes do Messier de Machy. E recuo deste inverno até praças remotas, referência ao próprio título do poema, em que esboçávamos versos lado a lado ou arduamente traduzíamos a tristeza que não passa da infância. Essa tristeza da infância, que é o sempre, é o para sempre do aqui e agora, essa memória que retorna como num Proust, que suspende o tempo, e nós ficamos entre essa memória pessoal e essa memória geográfica do lugar em que estamos, a cidade deteriorada. O segundo poema, a rua Almeida Garrett, fala de um andarilho boêmio da minha aldeia, né, que é Santarém. Então, o maior andarilho e boêmio da minha aldeia, desculpem, mas não consigo chamar de vila, anda agora 10 a 20 metros por dia, apoiado numas rodas de metal. Se ainda houvesse tabernas neste tranquilo deserto, elas teriam certamente saudades nossas. Que o tema das tabernas. O Manuel de Freitas se coloca como esse sujeito boêmio que vive, o seu espaço no mundo está nas tavernas, nos bares, nos cafés, como um Baudelaire do século XXI. As tavernas teriam saudades nossas se elas existissem. É como se ele estivesse dizendo que nós também não existimos e temos saudades das tavernas. Não há como escapar desse ciclo. As coisas e as pessoas são feitas para acabar. Lembrando da música do Wisnik. O mundo é feito para acabar. E há um poema que dialoga com esse, que é o Fandango, que está lá no livro Bocejur. Só um minutinho. Vamos chegar ao Fandango. Aqui. Estava tudo certo nele, o sorriso, o modo lento de chegar ao sítio onde as cervejas me arrefeciam para sempre o coração. Só lhe faltavam as pernas, que não pude saber como perdera. Era o dono da taberna, do Fandango, que eu frequentava nos intervalos do liceu, sozinho, ou muito depois das aulas. E no final, a morte é como os taberneiros, não pergunta a idade, serve-nos indistintamente, cicuta em copos lavados e convida-nos de rosto no chão para o último fandango. A morte é como os taberneiros, não pergunta a idade, serve-nos indistintamente,
cicuta em copos lavados. A gente vai se envenenando aos poucos e pela aparência das coisas, né? Por aquilo que elas nos parecem ser, mas que na verdade estão todas para a morte. Somos sujeitos, coisas, um mundo para a morte. E é em relação a este fato que o poeta precisa se situar. Na página 14, ao poema Zulmira, 1989, em que a dicção do poeta muda pela única vez no livro todo, que é sopa de feijão, pataniscas, salada de orelha, ovos cozidos, sardinhas de lata, tabaco, moelas e o ruído do Epifânio na cozinha. Na página 26, poema Santarém, 12 de fevereiro de 2013. Na quarta estrofe. E havia café sem gente, gente sem cafés, esta coisa demasiado lúgubre a que chamamos carnaval. Não tive coragem de ir explicar a Zulmira que fosse, durante 10 minutos, a minha verdadeira mãe, trazendo-me cerveja, tabaco, a sopa que deixou de servir aos clientes que perderam para sempre nas entranhas da cidade. Se perderam para sempre nas entranhas da cidade. Então, na página 14, a taverna da Zulmira está funcionando normalmente. Aos petiscos, ao ruído na cozinha do filho dela, o Epifânio. Há um outro poema em que se fala disso, fora do Bisunt, que a gente descobre que o Epifânio é o filho da Zulmira. E há, na página 73, eu falei das linhas de força que compõem o livro, e a Zulmira é uma delas, né? Então, na página 73, Zulmira 2013. Aqui também a mesma dicção lá da página 14. Zulmira 2013. Mesas, cadeiras, ninguém. Então, essa taberna onde havia ruído, agora só comporta as coisas e o silêncio. Não há mais vida no lugar. A gente leu o Thomas Bernhard, e há um tanto disso, né, da cidade que vai se esvaziando. Na Origem, que é um dos livros do Thomas Bernhard, ele fala do armazém que trabalhou num bairro mais empobrecido de Leipzig. E quando ele volta, 28 anos depois de ter trabalhado lá durante a guerra, vê apenas a porta fechada, os trincos enferrujados, sujeira. Essa sensação que está lá no Thomas Bernhard perpassa toda a literatura do Manuel de Freitas. E aqui a relação dele com as tavernas é bastante evidente. No poema Tema Sem Variações, que está Algures, a dedicação é a seguinte: para o Manuel de Freitas, mon semblable, meu semelhante. Sempre soubeste a morte, sempre sentiste a morte. As tabernas fechadas eram apenas uma espécie de refrão. Mas isso, terás de convir, não desculpa o fato de andares há 20 anos a escrever o mesmo. Faz como as tabernas, cala-te. Há um poema até em que ele faz um inventário das tavernas. Eu estou procurando aqui. Poema sumário das tabernas de Lisboa.
é um dos poemas mais diferentes no corpus da produção do Manuel de Freitas, porque só tem endereços. Rua de São Marçal, número 56, Rua de Campo de Ourique, número 39, Rua de São Bento, número 432, e assim por diante. Ele faz um inventário das tabernas de Lisboa, ou das tabernas que ele conhece em Lisboa. O livro Ubisunt passeia por diversos lugares, desde Amsterdã, Bruxelas, mas principalmente Portugal. Coimbra, Santarém, Cartacho, Sintra e Lisboa, que é a cidade que recusa a nomeação, né? O nome de Lisboa demora a surgir. Mas antes disso, antes de chegarmos lá, vejamos na página 15 o poema Azul de Novo. Por razões que eu próprio desconheço, foi este o único café de Lisboa que se dispôs a acolher-me. Refiro-me ao estádio, obviamente. Fui lá pela primeira vez à tarde, com uma espécie de namorada cujo rastro depressa perdi. Depois, na segunda parte do poema, as noites foram se passando enquanto os meus amigos emigravam ou iam discretamente presos. Um parêntese para contextualizar a produção literária do Manuel de Freitas. Nos anos 2000, houve uma forte onda de emigração em Portugal, de evasão dos portugueses para outros países da Europa e também para o Brasil. Em 2013, esse problema se acentuou. E um país pequeno como é Portugal viu 122 mil pessoas emigrarem no mesmo ano. É em 2013 que o Manuel de Freitas escreve esse livro. Então, esse sentimento de que o país vai se esvaziando, que os lugares vão fechando, e ele vai sobrando no meio das ruínas, é auto-evidente. E aqui ele vai estar no Café Estádio, e fala de uma ausência escandalosa, a ausência dos funcionários do Café Estádio. Mas é a ausência metafísica também, né? A ausência de alguma coisa que não se sabe o que é e que está para se perder, né? Ainda assim. No poema Consultório, que é o poema seguinte, ele vai ao médico. A médica é da madeira, então aqui aparece o funchal também na madeira, ainda que não seja o cenário em que acontece a narração, mas a gente tem essa referência geográfica. Ele fala sobre a médica. Gostei dela, claro. O que não suporto são os evangelistas da eternidade que nos insultam por termos vícios potencialmente letais de um planeta condenado à ruína. Faz uma comparação entre os médicos e os contabilistas. Uns sabem da nossa vida íntima do corpo, outros sabem dos nossos hábitos. E diz o resto, a literatura, não lhes costuma interessar muito. O resto, a literatura. Literatura como o resto, como o que está à margem da vida de fato, mas que se faz a partir dessa vida. E no final desse poema, acenda uma cigarrilha. É hoje, por mero acaso, chamado Dia de Poesia. Houve leituras nos sítios do costume, iniciativas várias e muita gente interessada em ver poetas de carne e osso a lerem poetas demasiado mortos.
é lá com eles. Eu prefiro ficar em casa à espera de Bar ou Cohen, à espera de que Bar ou Cohen me permitam o melhor dos sonos possíveis. Este poeta que recusa participar do Converscote, né? Participar da celebração, porque sabe que não há motivo para celebrar no mundo arruinado. Então, é um problema da literatura como um todo. Desculpa aí o balanço. Preciso pôr para carregar. Pronto. É um problema da literatura como um todo, também no Brasil, essa ideia de que a poesia é uma grande celebração da vida, né? E que os instrumentos da poesia servem para a contemplação, a admiração e para as festas literárias. Ou a poesia acontece à margem das instituições ou não acontece, diz o Manuel de Freitas lá no prefácio. Agora vejam, no poema seguinte, o Coimbra, que está na página 19, a gente tem algo bastante interessante que pode servir como síntese de tudo que esse livro nos traz. Eu já estava logado como Ana Luísa antes, gente. Agora que eu estou vendo aqui. Enfim, não tem problema. Bom, Ana Luísa é minha filha que ela está tendo aulas diariamente. E a ferramenta é essa também. As contas acabam se confundindo. Não tem problema. É um poema Coimbra, que é escrito à memória de Tomás de Figueiredo. Tomás de Figueiredo é um escritor português que vai escrever, sobretudo nos anos 50 e 60, livros bastante interessantes sobre a experiência da cidade de Coimbra. É um escritor de prosa e poesia, e um dos livros tem o Nó Cego, né, tem a Conversa sobre o Silêncio, e um dos livros tem por título Reconstrução da Cidade, que é uma discussão sobre a Coimbra antiga e a Coimbra nova, isso em meados do século XX. Neste poema, o Manuel de Freitas resgata esse poeta, que é importante, mas é pouquíssimo lido, para resgatar uma visão sobre a cidade, ou para se juntar à visão do Tomás de Figueiredo sobre o desfazimento da cidade de Coimbra. Pude amar esta cidade pela mais rude e simples das razões, a rua direita. Nunca vira tantas tabernas seguidas, sendo por vezes difícil perceber onde terminava o público e começava o privado. Insinuações de bordel? Também, embora eu disso já não tenha provas. Era em todo caso a rua que mais gostava de descer, colando-me à escuridão de portas e janelas, semi-abertas ou semi-fechadas, pouco importa. Uma cidade que extermina uma rua inteira não merece de todo o nome de cidade, por mais que se roce, puta envergonhada, nos seus brasões carcomidos. Posso agora detestar-te sem remorsos, antro vil de capas bolorentas e de fados rançosos, que apenas cativam a inépcia de doutores que preparam, a preços módicos, novas formas de barbárie. Então tem de tudo aqui. Essa memória de uma rua específica. Aqui ele fala da rua direita. No poema do Rio, né, o Poem of the River, que é a travessia de Santarém até o estuário do Tejo,
na localidade de Caneiras, que ele faz a pé no poema, os lugares são sempre os mais inesperados. As ruas a que ele se refere, se vocês procurarem no Google, é possível ver, são sempre ruas sombrias, fora dos grandes eixos das grandes cidades. É a decrepitude da cidade que acompanha a decrepitude dos seus habitantes. O que a cidade oculta aqui é aquilo que a faz ser o que é. Então, se a rua é desfeita por causa das suas insinuações de bordel, a cidade mesma é uma puta envergonhada nos seus brasões carcomidos. Nós vemos também a tradição e os academicismos de novo atacados pelo poeta. Tradição dos brasões. Coimbra é a mais antiga faculdade portuguesa, a faculdade de Direito. Tem essa coisa tão estranha para quem não faz parte dessa cultura das capas dos estudantes, capas bolorentas, fedidas mesmo. Eles andam na rua cantando com aquelas capas. Tem outra tradição que é a queima das fitas. Toda a cidade gira em torno desse mundo acadêmico, do folclore do mundo acadêmico. A cidade se alimenta disso. E é uma universidade bastante formal e antiquada nos seus métodos. Eu vi, quando fui a Coimbra, uma defesa de doutorado que as pessoas estavam vestidas de toga, num salão imenso, com móveis velhos. Bonita a sala, claro, mas com toda aquela formalidade pomposa que não cabe mais nesse tempo, né? Se a gente comparar com as universidades brasileiras, o Brasil que não teve como construir essa tradição nesses moldes, nos causa um estranhamento quase que imediato. Eu quero fazer um exercício aqui com vocês. A gente vai visitar a rua direita de que fala o Manuel de Freitas. Pode ser? Estão prontos para Coimbra? Então vamos lá. Vou afastar aqui. Ele fala em descer a rua. E é o que a gente vai fazer. Eu vou virar a câmera. Pronto, vocês conseguem ver a tela do meu computador? Eu vou começar por esse prédio, que é na rua direita. Vejam as janelas cerradas, com concreto. Ali é o começo da rua direita. E eu vou dar um 360 para vocês verem o estado dos edifícios. E aqui nesse muro, o Google tem essa ferramenta ótima, que é o Street View. E aqui eu posso ver como estava essa rua em 2014, ou este prédio em 2014. Só um pouquinho, que já vai dar certo. Então, 2014, este prédio... 2009, desculpe, era o que eu queria. 2009. Então, outubro de 2009, este mesmo prédio, ainda não cimentado, ainda havia a possibilidade de vida, mas vejam o que está escrito aqui. Reconstruam-me. É um pedido da cidade
ou do próprio edifício. 10 anos depois, há esse sepultamento do edifício. Vamos descer mais um pouco. Imaginem essa cidade, essa rua, com uma vida noturna bastante agitada. Aqui a gente tem uma plaquinha da Sagres, que é a cerveja. No bequinho aqui é provável que se venda ainda alguma cerveja. Mas esses prédios de Coimbra, aqui é a parte que está mais bonita, né? Já mais restaurada da rua direita. E mais à frente, onde esse moço aqui vai pegar uma carona, está lá o carro dele, está a parte que em 2019 passava por reconstrução. Aqui, se voltássemos a 2009, havia um snack bar, que é como os portugueses chamam a lanchonete. Um pouquinho mais. E aqui seria, já na segunda parte da rua, a parte mais degradada. Vejam o estado das construções e alguma vida ainda restante nesse costume muito português das toalhas penduradas para fora. Aqui o punctum, né, como diria o Roland Barthes, essa, esse restolho de uma boemia que já existiu um dia, mas que não existe mais. As casas todas para alugar, né? Tem aqui um We Speak English na porta, identificando esse lugar como tomado pelo estrangeiro, isento já da cor local. Vocês estão vendo as inscrições nas paredes? Tem um desses becos que eu passei que tem uma inscrição muito brasileira, que é se mexer com nós mete bala. Eu aposto que foi escrito por um brasileiro. Aqui, vejam, um resto de taberna, já muito degradada. Né? Nem o letreiro da taberna resistiu. Essa rua representa, e a saída dela está aqui, né, para esse passo. É aqui, a rua direita. Aqui é uma visão de frente para a rua. E há muitas dessas ruas ao redor do passo. Agora, em Santarém, eu falei de Caneiras. Ele fala das casas, das palafitas, de uma região empobrecida pela falta de recursos do Tejo. Está aqui uma visão que, para quem vai a Lisboa ou para as grandes cidades portuguesas, é impossível, né, de se imaginar. As casas das comunidades ribeirinhas, bastante deterioradas também, em Santarém. E esse lugar aqui, que tem toda a cara de qualquer casa brasileira, né? Qualquer bairro periférico brasileiro, mas que está em Santarém, às margens do estuário do Tejo. Vou virar a câmera para a gente continuar a conversar. Tudo bem. Então aqui a gente tem uma ideia mais clara e prática do lamento do Manuel de Freitas.
é um lamento por uma cidade ou por um mundo absolutamente corrompido. Gente, eu tô com o meu telefone carregando e a bateria está acabando e não está carregando. Então, se eu cair a qualquer momento, me desculpe. Ah, mas temos aqui também uma relação da poesia com o real que tenta suprimir ou superar ou problematizar, se a gente preferir essa expressão esquisita, a precariedade da cidade dos sujeitos. O livro, como eu disse, tem 3 partes, e vejam como termina cada uma dessas partes. Então, o último poema da primeira parte é intitulado Bartleby no Hotel Oslo, que é um hotel em Coimbra. Preferia, uma vez mais, não me chamar Manuel de Freitas. O último poema da segunda parte. Final do último poema da segunda parte. Não está dando certo aqui a recomendação, mas tentarei. Então, o final do último poema da segunda parte, que é o agora, o aqui, eu preferia não me chamar Manuel de Freitas. O agora termina com foi por mero acaso que hoje lá passei e vi a porta aberta de mais uma loja fechada. Trouxe comigo alguns discos em saldo e a firme certeza de que Lisboa é hoje um deserto rudemente povoado por quase ninguém. A este ninguém se soma o próprio poeta. E o último poema do livro diz o seguinte: a solidão provisoriamente abrandou, mas tu gostavas de hóquei e de punk, e eu fui me tornando mais barroco, permeável a alguns assédios líricos que seriam para ti inconcebíveis. Tínhamos, porém, a mesma idade. Espera-nos agora a mesma morte. Para o sujeito e para a cidade, a mesma morte está à espera. Né? A mesmíssima morte. Não há saída. Não há saída possível para o poeta nesse mundo de escombros. Eu vou deixar a leitura do livro para vocês, com as referências musicais todas, com os aparatos de leitura todos que eu disponibilizei na pasta. Pronto, era o cabo. Melhorou. Com os aparatos de leitura todos que eu deixei na pasta. Há textos muito importantes sobre a música, um texto do Pedro Eiras, sobre o prefácio que nós discutimos aqui, alguns textos do Luiz Maffei, há até textos de ordem mais analítica dos poemas. Tem um texto da Júlia Osório, que é lá da Federal de Santa Catarina. Tem muita coisa boa. Espero que vocês possam aproveitar e, enquanto isso, também resistir ao desfazimento do mundo que nos rodeia. Nós estamos num tempo terrível que, enfim, a poesia pode nos ajudar a suportar. E encerro
com dois trechos. Um do poema Fogo e Gelo, em que se diz: já não espero da poesia qualquer tipo de redenção, e as mães, vêm nos livros, mas lê-se fora deles, são como nós, imensamente mortais. Há um relato do adoecimento da mãe do poeta aqui ao longo do livro, que é uma das linhas de força do texto, como o Bardas o mira. Então, a relação familiar, as cidades, o próprio sujeito, os lugares que costumava frequentar, mas da poesia não dá para esperar nenhum tipo de redenção. Ela tem outra função na vida do sujeito, que está no poema seguinte, cujo título é A Memória de Maria Gabriela Lansol. Percorri os desertos, na sua infinita pequenez, das drogas e outros desamores, já só a música sobrevive. Não me tenho, enfim, grande conta, até porque me conheço. Façam como eu, tábua rasa dos livros que publiquei. Embora inúteis, foram-me necessários para chegar aqui, a este último deserto. Como metáfora, este é o nosso último deserto do curso, né? O deserto do Manuel de Freitas. Percorremos muitos outros, alguns literais, com o Rambo, pelo interior da Abissínia. Espero que no confronto com esses desajustados, se a literatura não pode salvar ninguém, nem afogados, nem isolados, espero que pelo menos ela seja um alento diante da morte, que é inescapável, né? E que vocês tenham aproveitado esse curso tanto quanto eu, né? Eu gostei muito. É um curso um tanto pesado pela temática, mas que me deu muito prazer, né? Espero que vocês tenham aproveitado também e aproveitem a bibliografia.